Eu separei os 3 melhores fundos imobiliários de papel Middle Risk, na minha opinião, para 2024. O vídeo de hoje é sobre isso. Peço a você o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no canal e que mande esse vídeo para os seus amigos. Isso vai fazer o YouTube perceber que você gosta do meu conteúdo e vai me entregar para mais pessoas. E isso ajuda muito meu canal a crescer. Eu também estou no Instagram, @EstelaMourão. Aqui embaixo tem um link na descrição para você me seguir por lá. Antes de mostrar os top 3, eu quero mostrar os fundos que ficaram de fora e o porquê. Primeiro eu tirei os fundos imobiliários que têm algum problema de alavancagem ou com inadimplência no portfólio. Então, IRDM 11 e CPTS 11 foram tirados da lista. Em segundo lugar, eu tirei aqueles fundos imobiliários que eu gosto, mas que podem dar problema durante esse ano por algum motivo. O primeiro é um fundo que eu gosto bastante, que eu acompanho, PORD 11. Na minha visão, não é interessante estar nele hoje, porque 7% da receita está numa empresa, que é a Coteminas, que está enfrentando problemas. A Coteminas não está inadimplente, mas pode ficar a qualquer momento. Então, por isso, eu tirei o PORD, apesar de gostar bastante dele. Também tirei o VCJR da Vectis. É um fundo muito interessante, mas ele também está exposto a Coteminas. Ele tem cerca de 5% da receita nessa empresa SG Amarante, que é outro nome da Coteminas. Além disso, mais de 50% da receita do fundo é concentrado em 7 operações, então por isso VCJR fica fora da lista. O terceiro critério que excluiu alguns fundos foram os conflitos de interesse, ancoragens, ou seja, essa patifaria de troca-troca que muita gestora está fazendo com seus fundos imobiliários. 2 fundos que eu gosto bastante ficaram de fora da lista. CVBI 11 da VBI era um dos meus fundos de papel Middle Risk preferidos pela estabilidade, pela rentabilidade, mas nos últimos meses fez 2 movimentos que me desagradaram bastante. Ele comprou um fundo imobiliário setipado, totalmente sem liquidez, da VBI, e também comprou o VRTM da Fator. Na minha opinião, não faz sentido esse tipo de alocação, então ele está fora da lista. E o RBRY11 da RBR, que é um fundo que eu acho muito interessante pelo que ele traz de retorno e a segurança, ele também entrou na dança da ancoragem e do conflito de interesse. Ele adquiriu o EQIR, que é um fundo que muitos fundos da Fator, da Suno, está comprando aí em emissão, e o preço da emissão tá mais caro que o preço a mercado, ou seja, não faz nenhum sentido. Ele entrou na dança, infelizmente, mas é um fundo muito bom. Por critérios que eu escolhi aqui, tá de fora da nossa lista. E o quarto critério é ter pelo menos 2 anos de existência, pelo menos ter algum histórico. O Clean 11, que é um fundo que eu já falei aqui no canal, que eu acho bem interessante, que tem bastante potencial até para esse ano mesmo, mas que ainda não alocou todos os recursos do IPO, tem menos de 3 meses aí de existência, então ele está de fora por isso. É um baita potencial, mas para mim ainda não é uma realidade. A gente não sabe nem o recorrente do fundo, ele não terminou de alocar. Ficou bem difícil montar essa lista, vocês já perceberam, mas vamos a ela. Eu coloquei a lista em ordem alfabética, tá bom? O primeiro fundo imobiliário da lista Middle Risk de papel é o AF Invest CRI, AFHI11. Ele fez seu IPO no dia 5 de abril de 2021, ou seja, vai completar 3 anos daqui a pouquinho, e é gerido pela AF Invest. Tem 352,8 milhões de reais de patrimônio líquido e mais de 29 mil cotistas. O fundo acabou de finalizar a sua 5ª emissão de cotas e captou 63 milhões de reais. Então ele tem mais dinheiro para alocar e a gestão tem feito um bom trabalho de alocação. O último rendimento pago pelo fundo foi de 95 centavos por cota, o que dá 0,97 ao mês, e nos últimos 12 meses pagou 12,91% aos seus cotistas. O valor patrimonial do fundo, enquanto eu gravo esse vídeo, é de R$ 96,75 e o valor de negociação na bolsa R$ 97,45, ou seja, hoje ele está caro. 94,73% do fundo está em CRIs, são 50 CRIs no portfólio. Além disso, ele tem 5,10% em caixa e 0,17% em fundos imobiliários. Inclusive, esse é um ponto que eu gosto muito. Em terra de tantos conflitos de interesse, ser praticamente 100% CRI, para mim, é um ponto positivo. O fundo tem hoje 57,38% alocado em IPCA mais 7,96%, que é a taxa
de aquisição e a taxa mercado IPCA mais 8,23%. E ele tem também 37,22% alocado em CDI mais 4,32% e a taxa a mercado é CDI mais 4,41%. Por risco, o fundo tem hoje 64,84% alocado em CRIs High Grade e 35,16% em High Yield. Por tipo de risco, o fundo hoje é mais exposto ao risco pulverizado, o que dá mais segurança aos cotistas, né? 50,96% é risco pulverizado, 36,41% contratual e 12,63% corporativo. E por segmento, o fundo hoje é mais concentrado no segmento de incorporação, 40,05% e 19,27% em varejo essencial. O ponto de atenção no AFHI 11 hoje, na minha opinião, o único ponto de atenção é a concentração nos CRIs da OBA, que hoje é em cerca de 15%. Essa concentração deve diminuir, já que ele captou dinheiro e vai alocar, mas hoje é cerca disso, 15%. Bom, e por que ele está no meu top 3? Primeiro lugar, pela gestão que hoje é 100% alinhada aos seus cotistas. O fundo é o único que desde a segunda emissão de cotas, e ele terminou agora a quinta, todas as emissões são pagas pela gestora. Lógico, isso não vai acontecer sempre, mas até o momento tem sido bem interessante para os cotistas. Além também do modo como o fundo investe, né? Sempre pensando no retorno do cotista. O segundo motivo é pela boa visão do cenário macroeconômico e da antecipação nos movimentos. O fundo tem se movimentado muito bem entre indexadores e tem acertado, gerando rentabilidade boa para os cotistas. O terceiro motivo é a estabilidade que o fundo mostrou nos últimos anos. Como ele antecipou muito bem o cenário macro, ele pôde se movimentar, se posicionar nos indexadores que, na visão dele, iam performar melhor e sempre teve entregando bons rendimentos aos cotistas. E o quarto motivo é que ele não tem alavancagem, não participou de nenhum movimento de conflito de interesse, não fez ancoragem. E o quinto motivo é porque praticamente todo fundo está alocado em crise. Então, um bom fundo de papel, na minha visão, tem que ser majoritariamente alocado em CRIs, porque é o que dá mais retorno aos cotistas. O segundo fundo imobiliário da minha lista é o VBI Rendimentos Imobiliários, o BARI 11. O fundo fez o IPO no dia 21 de junho de 2019 e recentemente a VBI se tornou a gestora do fundo, já que comprou a Barigui. O fundo tem um patrimônio líquido hoje de 451,2 milhões de reais e tem mais de 38 mil cotistas. O último rendimento pago pelo fundo foi de 96 centavos por cota, o que dá 1,1% de dividend yield mensal. E nos últimos 12 meses o fundo pagou 9,84%. Ele sofreu bastante pelos indexadores, né? Os dois tiveram deflação ou inflação muito baixinha no último ano, por isso que ele pagou bem pouco. O valor patrimonial do fundo hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, é de R$ 96,33 e ele está sendo negociado a R$ 86,57. Ou seja, a gente teria um desconto no valor patrimonial hoje do fundo de cerca de 10%. Ou seja, ele está barato. O fundo tem hoje 82% do seu PL alocado em CRIs, 10% em fundos imobiliários e 9% em caixa. Com relação aos indexadores, 61,5% do fundo está alocado em IPCA mais 7,3% e 20% em IGPM mais 8,5%. O IGPM teve uma forte deflação no ano passado, por isso que o fundo andou sofrendo bastante, entregando péssimos dividendos o ano passado, mas já tem recuperado. Por segmento, a carteira do fundo é 79% pulverizada. Quais são os pontos de atenção que eu vejo no BARI 11 hoje? O primeiro ponto de atenção é a forte concentração em IGPM, que é um indexador muito volátil. Inclusive, esse mês ele apresentou uma prévia para o mês de fevereiro de deflação. Então, os dividendos do fundo são bastante afetados pelo IGPM. O IGPM tem melhorado, como eu falei, ele teve uma forte deflação no ano passado, mas de vez em quando vai ter sim deflação no fundo, vai apresentar uma instabilidade de rendimentos. O segundo ponto de atenção, que não necessariamente faz ser ruim, mas é que a VBI pode incorporar o BARI 11 em algum outro fundo. É um movimento que eles têm feito em outros fundos da casa.
Mas como o fundo tem um desconto de hoje cerca de 10% no valor patrimonial, a tendência é que você ganhe, porque numa provável incorporação você vai ganhar aí no valor patrimonial, né, na troca de cotas, e aí você ganha esses 10% teoricamente. E o terceiro ponto de atenção é o relatório gerencial atrasado. Tô gravando esse vídeo no dia 28 de fevereiro e ainda não saiu o relatório gerencial de janeiro. Bom, e por que o Bari 11 tá no meu top 3? Primeiro motivo, o desconto. Quem compra o Bari 11 hoje pode ter um ganho bom de capital de cerca de 10%. Ele já esteve mais barato, é verdade. Afinal de contas, quando ele estava pagando 45 centavos o ano passado, ele chegou a ter 18% de desconto. Mas os fundos de papel já deram uma boa valorizada e ele é um dos mais descontados hoje no mercado. O segundo ponto é que ele é um fundo pulverizado, isso mitiga muito o risco do cotista. Dentro de um CRI, a gente tem várias dívidas imobiliárias. Se uma fica inadimplente, isso não faz com que o CRI esteja inadimplente. Isso traz uma segurança bem interessante para o cotista. E o terceiro ponto é que não tem alavancagem, também não fez nenhum movimento de conflito de interesse ou ancoragem, por isso entrou na lista. E o terceiro e último fundo imobiliário é o KNSC11. Kinea Securities. O fundo fez o seu IPO no dia 28 de outubro de 2020 e é gerido pela gigante Kinea. Ele tem um patrimônio líquido bem robusto de 1,2 bilhões de reais e tem mais de 142 mil cotistas. O valor patrimonial hoje do fundo, enquanto eu gravo esse vídeo, é de R$ 9,06 e ele está sendo negociado em torno de R$ 9,12, que faz com que ele seja caro agora. No último mês, o fundo pagou 8 centavos por cota, o que dá 0,88%, e no último ano pagou 9,98% aos seus cotistas. O fundo tem hoje 103,1% do seu portfólio alocado em CRIs, 43% alocado em CDI mais 3,62% e a taxa média a mercado é CDI mais 3,63% e 60,1% alocado em inflação, né, ou IPCA mais 7,05%. A taxa mercado fica IPCA mais 8,53%. Ele tem 0,8% em fundos imobiliários e 5% em caixa. Então, se você olhar a alocação do fundo é de 108,8%. Você pode estranhar, Stella, mais do que 100%? Sim. Aí é a alavancagem do fundo. Ele tem uma alavancagem de 8,8%. O fundo tem hoje 69 CRIs no portfólio. Ele tem uma diversificação bem interessante e está alocado por indexador 55,7% em IPCA, 39,8% em CDI, 4,5% em Selic. Por setor, o fundo hoje é 34,2% residencial, 34% escritórios, 14,8% logístico, 9% shoppings e 8,1% corporativo. Bom, quais os pontos de atenção que eu vejo no KNSC hoje? Para mim são dois. O primeiro ponto é que ele é um middle risk com taxa de aquisição high grade. Se você comparar ele a outros fundos high grade no mercado, a taxa de aquisição é baixa, na minha opinião. O segundo ponto de atenção é a reserva acumulada que o fundo tem, mas isso faz com que seja uma faca de dois gumes. Ele tem 8 centavos por cota acumulada, ou seja, ele tem mais um rendimento inteiro acumulado que ele não distribuiu aos seus cotistas. Na minha opinião, essa reserva deveria ser usada para linearizar melhor os dividendos. E nos últimos meses ele poderia ter usado essa reserva acumulada, porque na minha visão, a reserva é feita para usar quando está baixo os rendimentos, né? Ele não usou. Bom, esse é um ponto de atenção, mas ao mesmo tempo ele não usou em 2023 e pode usar agora em 2024, porque a reserva está muito gorda e isso traria também segurança aos cotistas. Então, como eu falei, é uma faca de dois gumes. Bom, e por que o KNSC está no meu top 3? Primeiro ponto, Kinea na gestão. Isso traz segurança. A Kinea nunca teve um default em o seu fundo de papel. Isso passa uma tranquilidade muito grande para o mercado, para os cotistas. Geralmente os fundos de papel da Kinea são caros pela solidez deles. E em tempos de DEVA, TORD, Versalhes, HCTR11, segurança é tudo. O segundo motivo dele estar no meu top 3 é a excelente pulverização, diversificação da carteira. A maior posição do fundo é 5,5% do PL dele.
O terceiro motivo são os indexadores mistos. No Brasil, a gente não consegue prever o futuro, muito menos quanto será a inflação ou quanto a Selic será cortada. A gente geralmente tem uma previsão ali de 1 mês, 2 meses, mas as coisas variam muito rápido. Então, hoje, ter indexadores mistos faz com que o fundo tenha uma estabilidade interessante. E o quarto motivo é porque ele não tem uma alavancagem preocupante, apesar de ter alavancagem, ela é bem controlada. Além disso, ele não entrou em nenhuma operação de conflito de interesse ou ancoragem. Agora eu quero saber de você, concorda com o meu top 3? O que ficou faltando aí? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Você tem esses fundos na carteira? Pelo vídeo de hoje é isso, até o próximo vídeo.